Bom dia a todos. Estamos de novo aqui com a nossa aulinha de algoritmos numéricos. Então, hoje, o que eu vou querer falar com vocês? Sobre o conteúdo que a gente terminou, né, que eu passei as aulas assíncronas, né, até a semana passada, sobre esse conteúdo que a gente terminou, que é de sistemas lineares, e as atividades relacionadas a ela que eu passei. Então, eu passei um exercício, né, uma lista de exercícios, que eu pedi que vocês me entregassem alguns, eu vou explicar, né, com mais detalhes isso daí, para quem ainda ficou com um pouquinho de dúvida. E passei o primeiro trabalho prático, que é baseado justamente nesse conteúdo de sistemas lineares e que eu vou tratar sobre uns detalhes, né, como o primeiro contato de vocês com Python, vou dar uma introduçãozinha sobre algumas coisas que vão ser úteis para vocês durante o trabalho. Então, eu vou dar um monte de dica. Então, quem ficar atento à aula de hoje já vai, né, ganhar algumas vantagens se comparado com quem não prestar atenção na aula, porque aí vai ter que descobrir sozinho, né, quem não prestar atenção na aula. Não, sim, não é nada impossível, só que, né, para que fazer do caminho mais difícil se pode seguir pelo caminho mais fácil, né? Estou aqui para tentar ajudar. Às vezes atrapalho, mas o objetivo é sempre ajudar. Então, primeiramente, o que nós vimos nas últimas aulas síncronas? Nós vimos resolução de sistemas lineares. Né? Eu já tinha explicado anteriormente para vocês que resolução de sistemas lineares era algo que vocês já conheciam. Vocês já faziam resolução de sistemas lineares lá no ensino médio, lá, sei lá, em álgebra linear, né, em geometria analítica. Então vocês já faziam resolução de sistemas lineares. Aqui a gente só vai dar uma organização diferente e ver outras alternativas para a resolução de sistemas lineares. Então, nós vimos, nesse conteúdo de sistemas lineares, 4 métodos de resolução de sistemas lineares. Eliminação de Gauss, que é um método mais próximo, assim, a gente deu uma estruturada, né, uma organizada melhor nele, para ficar mais claro as etapas, mas ele é o mais próximo do que vocês viam normalmente, né, que seja escalonamento, que seja é, matriz escada, é o mais próximo desses métodos que vocês viam anteriormente. Vimos também fatoração LU, que pode ser visto como uma variação da eliminação de Gauss, mas que essa variação, essa nova forma de enxergar o método, nos dá algumas vantagens, que eu também expliquei lá, que é o fato de se a gente mudar o vetor de termos independentes, se a gente já fatorou a matriz A, a parte mais difícil, mais trabalhosa do método, a gente já fez uma vez. E se só vai mudar o termos independentes, a gente vai ter vários sistemas com ele, a gente ganha eficiência se comparado em fazer a eliminação de Gauss todas as vezes. Né? É isso que, sim, que o algoritmos numéricos ele se preocupa de ser mais eficiente, de qual é a melhor forma de resolver esse problema. Porque, assim, conseguir resolver o problema, nós temos diversas formas, só que aí, dependendo do problema que a gente tem, uma forma vai ser mais adequada do que outra. Tá? Então, é aí que entra, né, o objetivo principal de algoritmos numéricos. Aí, além desses dois métodos, né, que são similares ao que a gente já fazia anteriormente, nós vimos dois métodos que esses sim são, sim, normalmente eles são novos, vocês nunca tinham visto esse tipo de abordagem. Não é nem o método em si, é o tipo de abordagem, a forma de fazer. Porque os dois métodos que nós já tínhamos visto eram métodos diretos. Eram métodos que buscavam a resposta exata. Tá? Se ele não conseguisse achar a resposta exata, ele não conseguia achar a resposta. Os métodos, os dois últimos que nós vimos, que foi o Gauss-Seidel e o Gauss-Jacobi,
eles são métodos iterativos, que eles sabem que eles vão chegar numa resposta aproximada, e eles estão felizes com isso. E isso, sim, a princípio, pode parecer estranho, né? Tipo, a gente vai mandar o computador achar uma resposta aproximada, professor, mas por que a gente não manda a exata? Só que aí, com o amadurecimento da nossa percepção sobre o que é a conta no computador e como o computador faz a conta, a gente sabe a resposta exata, no tipo de conta que a gente faz, ela, na maioria das vezes, ela não é exata. Por quê? Tem aqueles erros que nós vimos no conteúdo anterior, na unidade anterior, que eles vão sempre existir, porque nós vamos fazer várias contas com números que não são redondos em binário, então esses erros vão aparecer. Então, mesmo que a gente esteja buscando a resposta exata, o que eu vou obter é a resposta exata mais ou menos um erro. Então não vai estar exato, porque no pior dos casos, vai ter um erro. Aí se a gente falar, então, sim, vai ser parecido com o que eu vou encontrar no método iterativo, que ele já sabe que ele está aproximado? Às vezes sim, porque o fato dele já saber que ele está aproximado, ele tem uma estimativa de erro, ele sabe assim, eu vou parar quando o meu erro for menor do que tanto. Se ele parar com um erro menor do que o erro que o método direto cometeria nas contas dele normalmente, às vezes o método iterativo vai ter uma resposta de melhor qualidade do que o método direto. Então, por mais que pareça contraintuitivo a gente abandonar um método que dá a resposta exata para usar um método que dá a resposta aproximada, às vezes a resposta aproximada do método iterativo está mais próximo do valor correto do que a resposta exata do método direto, tá? Por conta dos erros inerentes que todos esses vão cometer. Então, né, normalmente, né, nós temos essas duas categorias de método. E dependendo do problema, dependendo do que você quer, se você quer eficiência ou outras questões envolvidas no problema, a gente pode escolher um método ou outro para ser utilizado. E é isso que vocês precisam desenvolver, né, essa consciência que vocês precisam desenvolver numa disciplina como algoritmos numéricos. Mais do que meramente saber, conhecer os métodos, mais do que simplesmente isso, é conhecer as características deles, as vantagens e desvantagens deles, para conseguir identificar o melhor momento de utilizar cada um deles. Tá? É mais do que isso, porque sim, simplesmente conhecer um método, você vai, estuda um método e fala, ah, tá, ele é assim, mas se você não souber quando utilizar, você está usando a ferramenta errada para resolver o problema errado. Né? Então, esse é o objetivo. E os métodos iterativos, que buscam a resposta aproximada, eles são cada vez mais utilizados, porque eles demoram menos tempo para dar a resposta quando a gente está tratando com sistemas gigantes. Tá? Se a gente for tratar com sistemas 2x2, 3x3, 4x4, não dá para perceber essa diferença tanto. Mas quando a gente pega sistemas gigantes, né, sistemas com, sei lá, 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, aí essas diferenças começam a ficar mais claras. Aí dá para perceber que os métodos iterativos eles são mais rápidos do que os métodos diretos. Aí você começa a entender, vale mais a pena eu usar esse ou usar aquele. Aí depende de quanto tempo você pode esperar para obter a resposta do seu sistema. Né? Então, novamente, em algoritmos numéricos, a gente não está preocupado em a gente resolver o sistema na mão. Né? A gente está preocupado em saber quais são os métodos, conhecê-los, saber programá-los para saber utilizar o método adequado para resolver cada um dos problemas. Tá? No final das contas, nós vamos resolver esse problema no computador. Tá? Só que para conseguir programar, a gente precisa saber fazer ele na mão, senão a gente não vai saber se o que a gente está programando está certo ou está errado. Né? Certo? Então, nessa linha que eu passei para vocês uma lista de exercícios.
Deixa eu mudar a tela aqui. Cadê? Tela certa. Deixa eu ver se a tela está certinha. Tá? E deixa eu fazer aqui também, para ficar mais bonitinho. Aqui. Então tá. Então, nessa linha que eu passei para vocês essa lista de exercícios, que é a resolução de sistemas lineares. No enunciado, ele está aqui em algum lugar. Fecha aí. Fecha, bicho. Aqui. Eu falei, os alunos devem resolver pelo menos um exercício de cada método de solução de sistemas lineares. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um exercício para resolver com eliminação de Gauss, outro com eliminação de Gauss, outro com eliminação de Gauss. Então eu tenho 3 exercícios para ser resolvidos com eliminação de Gauss. E tem as respostas aqui do sistema. Então, eu quero que vocês me entreguem um desses 3. Ah, professor, qual dos 3? Escolhe. Ah, pode ser o primeiro? Pode. Ah, professor, pode ser o segundo? Pode. Ah, professor, eu quero fazer esse maiorzão aqui. Pode ser? Pode. Qualquer um dos 3. Professor, eu posso entregar os 3? Ah, pode, mas você não precisa entregar os 3. Ah, então por que você colocou 3 sistemas? Porque às vezes cada um vai precisar de mais ou menos trabalho para perceber que entendeu como resolver o sistema. Às vezes um aluno chega, resolve o primeiro sistema, chega na resposta e fala, ai cara, mas eu não entendi direito como é que isso funciona, fiquei na dúvida, deixa eu fazer mais um. Beleza, tem mais um aqui, ó, faz ele. Ah, eu tô quase entendendo, preciso de mais um. Tá, faz aqui, ó. Ah, agora eu entendi como é que funciona direitinho, tá chegando. Beleza. Mas aí tem outro aluno que chega assim, ah, eu vou fazer logo de cara esse 4 aqui, fez, funcionou, bateu, ah, beleza, entendi como é que é. Beleza, segue a vida. Tá? Então, isso daqui é para vocês terem opção de, ah, eu quero fazer 2 exercícios desses, faz 2. Ah, não, só um já tá bom. Beleza, só um. Nenhum que não é legal, né? Vocês têm que fazer pelo menos um exercício de cada um para você botar na prática aquilo que eu expliquei para vocês nos vídeos e ver se vocês de fato entenderam. Porque, novamente, é bem mais fácil vocês assistirem alguém que já sabe fazer uma coisa e falar, ah, entendi, do que vocês fazerem. Na hora que vocês forem fazer, as dúvidas vão aparecer, se elas existirem. Tá? Então, eu quero que vocês entreguem para mim um desses 3 exercícios aqui, que são de eliminação de Gauss. Aí depois vem decomposição LU. Beleza, aí tem um aqui de decomposição LU, 2, 3, 4. Então tem 4 exercícios de decomposição LU. Beleza, vocês vão me entregar um deles. Pode ser qualquer um desses 4. Vocês escolhem, resolvam o sistema e me entrega. Tá? Depois, resolver o sistema por Gauss-Jacobi. Aí tem 1, 2. De Gauss-Jacobi, só 2, 2. E de Gauss-Seidel, 1, 2. Beleza? Então, vocês vão me entregar, o que eu estou pedindo é que vocês me entreguem 4 exercícios desses 11. Tá? Um de Gauss-Seidel, um de Gauss-Jacobi, um de decomposição LU e um de eliminação de Gauss. Tá? Ah, professor, se eu entregar mais do que 4, mais do que um de cada um, você vai me tirar nota? Não, não vou tirar nota. Né? Mas se você entregar menos do que eu pedi, aí sim. Porque eu vou entender que você não me entregou porque você não conseguiu. Se você não conseguiu, você não me mostrou que você entendeu e foi capaz de resolver esses sistemas. Alguma dúvida nesse ponto, por enquanto? Então, beleza. Professor, você falou que o objetivo de algoritmos numéricos não é a gente ficar fazendo continha na mão, e você está mandando a gente fazer continha na mão? Sim, é um passo intermediário. O objetivo de algoritmos numéricos é vocês
saberem programar esses métodos. Mas para saber programar esses métodos, antes você tem que saber como ele funciona. E a melhor forma de saber como ele funciona é fazendo na mão. Que aí você vai entender, esse valor vai ser com esse, esse vai ser com aquele. Beleza. Aí fazendo na mão você entende como é que funciona. E fazendo na mão você pode testar o seu algoritmo depois. Você bota o seu algoritmo e vê, ele fez a resposta certa? Como que você vai saber? Resolve na mão. Lógico que a gente vai conseguir resolver na mão um sistema 3x3, 4x4. Quando a gente estiver testando sistema 200x200, fica mais difícil a gente resolver na mão, né? Por isso que o ideal é a gente começar a testar com os pequenininhos e só depois ir para os maiores, né? Para quando a gente tiver segurança que o nosso algoritmo está funcionando. Beleza? Então tá. Então vocês vão ter que fazer na mão para vocês terem certeza de que vocês sabem como resolver o sistema. Para aí só então, só em seguida, programar. Tá? E por falar em programar, tá? Antes disso tudo, antes de eu fechar. Essa atividadezinha, ela é para entregar até o dia 14, né? Que é dia 14, é segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem, tá? É o prazo máximo dela, tá? Que é uma atividade de exercício. Então é fazer os exercícios dos vídeos que com certeza vocês já viram, porque eles foram da semana passada, né? Então não precisa de nenhum prazo gigante para vocês fazerem isso, tá? Então beleza, né? Essa daqui, oi. Dia 19. Eu falei o quê? Desculpa. Eu vi 19 e falei 14, sabe-se lá por quê. Mas é dia 19, segunda-feira que vem. Obrigado. Então, isso daqui para entregar na segunda-feira que vem, dia 19, né? Um exercício de cada método dessa lista aqui. Cada um escolhe o exercício que quiser, faz e me entrega. De forma similar com o que vocês fizeram com os exercícios de estimativa de erro, que eu corrigi e liberei o resultado ontem, se não me engano. Daquela mesma forma, vocês podem fazer o exercício no papel, tirar uma foto, gerar um PDF e mandar. Pode fazer, sei lá, direto num documento digital, num Word, num TXT e me enviar. Desde que eu entenda as contas que vocês fizeram, tá? O que eu quero que vocês coloquem no papel, né? Coloquem na resolução, é o processo de resolução, para eu entender, para eu perceber que vocês entenderam como resolver um sistema linear por cada um daqueles métodos. É só isso. É isso que eu preciso. Tá? Aí, desse jeito, vocês têm até segunda-feira para entregar esses exercícios. Além disso, nós temos o trabalhinho. Tá? O trabalhinho que eu pedi para vocês fazerem. Primeiro trabalho da disciplina, que esse trabalho é em grupo, um grupo de até 3 pessoas. Então vocês se organizem aí, né, e façam os grupos. Como nós temos 10 alunos, isso. Sim, não vai dar redondo, então vai ter que ter, sei lá, 2 grupos de 2, né, e o restante grupos de 3. Professor, pode ter um grupo de 4? Não. Porque senão sempre vai ter alguém a mais, sempre vai ter alguém de fora, né? O mundo nunca se encaixa redondinho com as coisas que a gente planeja e a gente, né, se vira para se adaptar. Então vai ter que ter 2 grupos de 2 e o restante, né, de 3. Professor, eu quero fazer sozinho. Beleza, faz sozinho. Vocês se organizem, negociem entre vocês e montem os grupos, façam os trabalhos e me entreguem. Só, né, na hora de entregar, fala os componentes do grupo para eu saber. Tá? E o que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês façam implementem o método de eliminação de Gauss sem pivoteamento para resolver sistema linear, conforme a gente apresentou na disciplina. E isso
deve ser implementado em Python. Tá? Aí, né, para que vocês vão ter feito esses exercíciozinhos aqui de sistemas lineares? Em parte para vocês consolidarem como funciona, por exemplo, o método de eliminação de Gauss. Para quando vocês forem implementar aqui, vocês estarem já seguros do que o algoritmo tem que fazer. Tá? Porque enquanto vocês tiverem dúvidas de como é que funciona a eliminação de Gauss, vai ficar difícil vocês implementarem esse algoritmo, por exemplo, e seria a mesma coisa com qualquer um dos outros algoritmos. Tá? E aqui eu já mostrei, coloquei para vocês 2 materiais que são meio que dica para vocês utilizarem para fazer o trabalho. Tá? Eu vou passar por eles durante essa aula agora, para vocês entenderem melhor tanto o que eu quero de vocês, como a forma de utilizar o Python para fazer o que eu quero de vocês. Né? Como vocês ainda estão menos familiarizados com Python do que com C, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Ó. Primeiro, esse link que eu coloquei aqui, que é um tutorial de NumPy. O que é o NumPy? O NumPy é uma biblioteca de Python que é utilizada especificamente para processamento numérico. Tá? Então, ele é chamado de Numerical Python. E ele é utilizado para fazer operações com arrays multidimensionais. O que são arrays multidimensionais? Matrizes. Para trabalhar com matrizes, que para resolver sistemas lineares é o que a gente está fazendo, não é? Então, né, a função, o objetivo principal do NumPy gira em torno disso, de processamento matricial, que é o que a gente quer fazer. E outra vantagem dele é a velocidade de processamento. Tá? Ele tende a ser 13 vezes mais rápido do que o Python original. Por quê? Por conta da forma como ele é implementado. Tá? Porque o Python, se a gente for comparar o Python com C, por exemplo, um algoritmo desenvolvido em Python, a execução dele vai ser mais lenta do que um mesmo algoritmo desenvolvido em C. Aí vocês podem se perguntar, então por que tanta gente usa Python hoje em dia? Porque por mais que o processamento em Python seja mais lento que em C, desenvolver um algoritmo em Python é mais rápido do que desenvolver um algoritmo em C. Porque quando a gente vai desenvolver um algoritmo em C, existe um monte de detalhezinho que a gente tem que prestar atenção para que o algoritmo funcione. O Python, ele simplifica essas coisas, então o programador precisa controlar menos detalhezinhos, as coisas são mais fáceis de funcionar em Python. É mais fácil fazer as coisas funcionarem em Python do que fazer as coisas funcionarem em C. Mas depois que as coisas estão funcionando, o algoritmo em C é mais rápido do que o algoritmo em Python. Só que a dinâmica do mundo hoje em dia para desenvolvimento de algoritmos, ele está mais rápida. Então, cada vez a gente precisa desenvolver mais algoritmos, a gente precisa atualizar mais algoritmos, e o ciclo de vida desses algoritmos ele é mais rápido. Antigamente, sei lá, quando o C foi criada, você demorava mais tempo para desenvolver um algoritmo e ele ficava em uso por mais tempo. Então valia a pena você se dedicar mais tempo no algoritmo e ele ser mais eficiente. Hoje em dia, a capacidade de processamento das máquinas subiu, então você não precisa ser tão eficiente para que o algoritmo funcione, porque a máquina é bastante rápida, mas você precisa de algoritmos novos com mais rapidez, assim, em menos tempo. Tá? Você não vai ter meses para desenvolver um algoritmo novo, você vai ter dias. Então o algoritmo tem que ficar pronto rápido. E depois que ele estiver pronto, ele não precisa executar tão rápido porque a máquina é poderosa pra caramba. Então, essa troca que aconteceu. Tá? Por isso que hoje em dia
os softwares são atualizados com muita frequência, porque o software ele está sempre sendo atualizado. Em C, isso seria bem mais difícil, porque ia demorar mais tempo para você atualizar o software. Atualizar o software e fazer o software do zero, né, a complexidade é mais ou menos a mesma. Então, em Python, facilita isso, essa agilidade na hora de trocar o software. Aí o NumPy, ele tenta ser o meio termo, porque o tipo de processamento feito em algoritmos numéricos, ele demanda muito do computador. Então, se o software não for tão eficiente, mesmo com uma máquina muito poderosa, vai ficar muito lento. Aí não vai dar certo. Então, o NumPy ele tentou chegar nesse meio termo. Não ser tão complicado de desenvolver quanto se a gente fizesse em C, mas não ser tão lento quanto se fosse em Python. Então, ele ficaria ali no meio termo. Por isso que quem vai desenvolver algo de algoritmos numéricos, quando vai fazer em Python, não faz no Python puro. Ele faz usando o NumPy, para conseguir chegar nesse meio termo. Tá? Entendido por enquanto? Então, o NumPy é bom para isso. Tá? O NumPy tem até aqui ó, uma brincadeirinha aqui falando que o Python, aqui ele está falando Python, mas é o Python com NumPy. Né? Ele meio que, durante algum tempo, ele ficou nessa briga com o MATLAB, porque o MATLAB foi um dos primeiros softwares que ficou famoso para justamente esse tipo de conta envolvendo matriz, contas numéricas, contas matemáticas. Né? Aí a disputa de mercado, né, ficou entre esses dois, entre o MATLAB e o Python com NumPy, né, que disputam, né, quem é melhor nesse contexto. Tá? Porque eles são utilizados para isso, ó. Para quê? Para machine learning, visão computacional, inteligência artificial, estatística e engenharias. Em estatística também tem outras, por exemplo, tem R, que é uma outra linguagem que entra nessa brincadeira aqui também, e várias outras linguagens específicas para cada uma dessas aplicações. Tá? Que todas poderiam estar, né, vistas e inseridas de alguma forma no que é o algoritmos numéricos. Beleza? Aí vamos ver aqui. O que a gente precisa saber para utilizar o NumPy no Python? Primeiro, a gente tem que saber como importar. Então, você vai importar o NumPy e, se você quiser, você pode botar um nomezinho, né, aqui para facilitar o acesso dele. A gente pode criar uma lista de dados normal, como se fosse criar em Python, e a gente pode transformar isso num array do NumPy, que é o que vai, aquele objeto central do NumPy que vai possibilitar que o nosso processamento seja feito mais rápido. E a gente pode fazer um array, que seria como se fosse um vetor, ou pode fazer como se fosse uma matriz. Então ele pode ser, esse array ele pode ser unidimensional, bidimensional, né? Que aí é um vetor, uma matriz. Pode ser tridimensional. Cadê? Tem um tridimensional aqui embaixo. Cadê? Eu perdi o tridimensional. 1D, 2D. Ele tem em algum lugar aqui. Cadê? Tinha um tridimensional. Ah, aqui, ó. Um tridimensional. Tá? Que aí é como se fosse um cubo. Né? Aqui, ó. Como se fosse assim, ó. Então, unidimensional é um vetor, uma lista. Bidimensional, né, como se fosse uma matriz, e tridimensional, como se fosse, sei lá, duas matrizes, né, sobrepostas, que aí é como se fosse um cubo. Né? Isso vai depender da aplicação que a gente quer. Para resolução de sistemas lineares, nós normalmente vamos manipular isso daqui, ó, matriz e vetores. Né? Tipo, a matriz A e o vetor B. Então a gente vai manipular
desse carinha aqui, tá? Então, vamos começar a brincar com esses caras. Então, vamos fazer... Cadê o nosso carinha? Aqui, ó. Então, ó. Vou copiar esse cara aqui e botar aqui. No nosso compilador de Python. Tá? Então, ó, a gente vai precisar fazer o import do NumPy, certo? Esse vai estar aqui. Aí, ó, criando a lista. Então, vamos criar uma lista aqui, ó. E passa a lista por parâmetro para a função array do NumPy. Então, ó. O que ele fez? Ó, eu criei essa lista com esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois eu uso o NumPy, tá vendo? NumPy.array. Array é uma funçãozinha do NumPy que vai criar o array e eu passei essa lista para ele. Então ele vai criar um array usando essa lista de dados. Aí ele cria e passa e coloca nessa variável ARR. Aí aqui é só para eu verificar que tipo de dados ele criou e o que ele deu como resposta. Né? Então, se eu quiser, eu posso chamar a minha função, mandar executar esse arquivo ali, ou eu posso executar os comandos direto aqui. Né? É a vantagem do NumPy, porque ele é do Python, porque ele é interpretado, ao contrário do C, que a gente não podia fazer esse tipo de coisa. Né? Então, olha lá. Mandei importar para NP o Python, o NumPy. Criei esse dado, aí ó, se eu pedir aqui ó, data, ele me retorna essa lista de valores. Mandei criar o array. Beleza. Aí agora eu vou pedir para o cara qual é o tipo do array. Então, ó, type array. Ele me falou, ó, ele é do tipo numpy.ndarray. Então, ele é um array da biblioteca NumPy, que foi o que a gente pediu. Tá? Se eu pedir, ó, type data, ele vai me falar que data é uma lista. Então, quando eu fiz isso daqui, ó, eu passei uma lista e mandei ele criar um array, que foi o que está feito ali. E eu posso ver qual é o conteúdo do array. Olha lá, é um array desses valores. Beleza? Isso é unidimensional. E se eu quiser fazer bidimensional? Né? Eu posso fazer de forma parecida. Olha lá. Vou criar um data2. Vou criar esse data2. Olha lá, vamos ver. Ó. Data2 está ali. E vou mandar ele criar da mesma forma que eu fiz antes. Né? Vou mandar ele criar a variável array2d utilizando a função array da biblioteca NumPy e passando o data2 que a gente acabou de criar aqui. Aí agora eu posso ver ó, como que está o tipo do array2d e posso ver quem é o array2d. Olha lá, um array bidimensional, é uma matriz. Entendido o que a gente fez aqui?
só botar bonitinho aqui. Alguma dúvida até por enquanto não, né? Tá. Então, isso daí que a gente precisa para criar matriz e criar array. Criar vetor. E por que a gente vai precisar disso? Porque a gente vai criar uma função que resolve o sistema linear. E resolver sistema linear é justamente manipular com essas matrizes e vetores envolvidos no nosso sistema. Certo? Então, deixa eu só abrir um negócio aqui para eu abrir minha colinha. Aqui. Tá. Vocês estão vendo minha cola não, né? Não, para ficar bonitinho, para pelo menos eu fingir que eu sei tudo isso de cabeça, tá? Que eu não precisei colar. Então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos começar a manipular este sistema aqui como exemplo de como eu faria o nosso algoritmo, tá? Então, a gente vai pensar assim, como que eu vou estruturar o meu algoritmo começando por esse sistema aqui. Tá? Então, ele vai ser um sistema AX igual a B, tá? E essa daqui é a forma de escrever o sistema. Olha lá. 3, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, menos 2, 3. Não é essa forma que eu escrevia lá nas nossas aulas síncronas, né? Eu escrevi o nosso sistema assim. Só que aí a gente tem que entender quem é A e quem é B aqui, né? Então, A são, ó, essa parte aqui, ó, 3 por 3 é A. E isso daqui é B. Certo? Então, são essas duas estruturas que nós temos. Por que eu estou separando isso? Porque normalmente a gente vai querer receber isso separado. A gente vai querer receber isso quando a gente for definir o nosso sistema, a gente vai querer receber isso de uma forma assim, tipo, eu vou definir uma função eliminação de Gauss, por exemplo, né, dando esse nome, podia ser qualquer outro nome, e eu vou querer receber uma matriz A e um vetor B separado. Por quê? Porque aí eu posso manipular adequadamente cada uma dessas coisas. Tá? Então, primeiro eu tenho que ser capaz de identificar quem é A e quem é B aqui e criar a matriz A e o vetor B separadamente. Para isso, nós vamos utilizar essas coisinhas aqui, tá? Esses comandos que a gente acabou de ver. Vou comentar esse cara. Vamos lá. Como que eu vou criar a matriz A aqui, ó, desse jeito? Então, primeiro, a matriz A, ela vai ser uma matriz, né? Então, eu vou criar como se fosse aqui, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Então, eu vou criar aqui o data A. E como que vai ser? Ele vai ser, ó, 3, 2, 4. Então, eu coloco aqui, ó, 3, 2, 4. 1, 1, 2. Eu ponho aqui, ó. 1, 1, 2. E tem mais uma linha, né? 4, 3, menos 2. Beleza, então põe mais uma linha. Vírgula, abre cochete, 4, 3, menos 2. Beleza, isso daqui é o data A, que seria a lista, né, que eu vou utilizar para criar a matriz A. E eu preciso do vetor B também. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, ó, data B. E eu vou criar
os valores aqui. Então é 1, 2, 3. A gente tem que tomar o cuidado para não fazer assim, ó. 1, 2, 3. Porque se eu fizer assim, eu vou estar criando um vetor linha. E o vetor B é um vetor coluna. Vocês conseguem perceber a diferença? O vetor B é 1, 2, 3, assim, né? E não 1, 2, 3, assim, horizontalmente. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Uma linha só tem o 1. Na outra linha, só tem o 2. E na outra linha, só tem o 3. Opa. Ai, droga. Aqui. Beleza? Então, eu tenho a minha matriz e um vetor coluna. Aí agora eu posso criar as minhas variáveis do tipo array usando isso daqui, ó. Olha lá. Eu venho para cá e eu vou criar assim, para ficar bonitinho, eu vou criar ó, a partir do data A. E o B a partir do data B. Aí pronto. Com isso, eu conseguiria criar a minha matriz e o meu vetor. Vamos ver se vai funcionar mesmo? Olha lá. Data A, data B. Aí eu vou criar aqui, ó, A e B. Ai. Aí eu vejo aqui, ó, o A como é que tá? Ó? É um array que é o 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, menos 2. Beleza. E o B, olha lá, um vetor coluna, 1, 2, 3. Entenderam o que a gente fez até agora? Entendido? Então tá. Então, até aqui a gente só criou os nossos vetores e matrizes. Tá? Então aqui, tá, esses daqui eu não preciso nem colocar. Então, criei os meus vetores e matrizes. Agora, o que eu tenho que fazer? Assim, deixa eu ver se eu já faço isso antes. Tá, deixa eu começar já mudar isso antes da gente chegar na parte de fazer as contas com esse cara. Primeiro, eu preciso primeiro criar esse data A para depois passar ele pro array? Não, eu fiz isso daqui assim porque, sim, eu estava separando passo a passo. Mas se eu não quiser fazer passo a passo, eu posso fazer tudo de uma vez. Eu posso falar aqui, ó, ao invés de criar esse data A, falar, ó, cria o meu array utilizando essa matriz. E cria o meu vetor usando esses valores. E bum, resolvido. Tá? Eu posso fazer assim direto. Né? Eu pulo uma etapa. Aí é o que fica melhor. Ah, não, eu prefiro separado, porque eu já separo. Beleza, não tem problema. Mas pode fazer dos dois jeitos. Tá? E outra coisa que é importante para a gente fazer aqui, principalmente por conta do tipo de conta que a gente vai fazer, é definir o tipo de dados que ele vai utilizar. Normalmente, eu faço assim, ó. Eu coloco um dtype e eu falo aqui, ó, que ele vai ser um float de 64 bits. Para quê? Isso. Para ele aumentar a precisão da minha conta, porque poderia ser um float de 32 bits, só que aí o erro, aquele erro que vai acontecer em qualquer conta, ele vai ficar mais próximo do meu valor, né? Quando eu faço com 64 bits, o meu erro ele vai mais para longe do meu valor. Então, né, eu consigo fazer isso. Ah, professor, eu podia fazer com 128, 256, 2048? Pode.
Dá para fazer, só que ao mesmo tempo que a gente diminui o erro, a gente aumenta o tempo de processamento, porque é um número maior que você vai ter que fazer conta, né? Então, né, tem que escolher aí um valor que atenda o seu requisito de erro, mas também não fique muito lento para fazer a conta. Beleza? Então, ó, eu posso fazer assim, criar os meus vetores e eles vão estar criados. Olha aqui que bonitinho. Como eu falei que ele era float, ele já criou aqui, ó, como 3 ponto, né? Ele já colocou como float. Por que isso? Porque olha aqui, ó. Quer ver como é que eu faço? Aqui. Ó, array.dtype. Tá. Se eu fizer aqui, cadê? Eu me perdi aqui. Não, estava aqui mesmo. Ah, tá. Se eu tivesse feito do jeito anterior, tá? Ele perdeu tudo. Cadê? O data A e mandei ele gerar o A partir do data A. Então, ó, eu recriei o A do jeito que a gente estava fazendo antes. Então, ó, se eu fizer A.dtype, olha lá, ele estava fazendo com um inteiro de 64 bits. Por quê? Porque todos os meus valores eram inteiros. Então o Python achou, se ele só botou valores inteiros, então o inteiro serve. Tá? Só que a gente sabe que a gente vai fazer contas em que esses valores não garantidamente vão ser inteiros. Então a gente já cria ele como float, mesmo assim. Só que se a gente deixar para o Python decidir, ele vai decidir pelo inteiro se não tiver pelo menos um númerozinho fracionário ali. Tá? Aí quando a gente criou desse jeito aqui, a gente já fala, ó, cria como float. Tá? Cria como float, que aí ele, né, vai criar como float. Aí, ó, d.b.dtype, ele já está como float, de 64 bits, mesmo os números sendo inteiros. Porque a gente já sabe que vai dar conta quebrada no meio, então já cria como float. Beleza? Então, deixa eu só recriar o meu carinha aqui como float. Pronto, agora a.dtype, ele também é float. Beleza. Então, eu consigo criar os meus arrays e os meus vetores. Aí agora o que eu tenho que fazer para começar a fazer minha conta? Então vamos fazer aqui, ó. Eliminação de Gauss. Como que eu faço a eliminação de Gauss desse sistema? Que contas que eu vou fazer agora? Me digam aí, se a gente estivesse fazendo isso daqui na mão, para resolver esse sistema, que contas que nós iríamos fazer? Ninguém? Todo mundo está tímido? Então, alguém ameaçou falar e alguma coisa. Isso, eu vou ter que fazer as operações com as linhas, mas, sim, a gente pensa como esse primeiro conjunto de contas como sendo uma etapa, né? A gente vai fazer um primeiro conjunto de linhas. Aí a gente fala que isso seria a nossa primeira etapa, certo? Então, primeira etapa. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai ajudar a gente a organizar o nosso algoritmo quando ele chegar lá na frente. Tá? Então, na primeira etapa, então eu tenho a primeira etapa de cálculos. Na primeira etapa de cálculos, eu vou fazer que contas? Eu vou fazer as contas da linha 2 e da linha 3, não é?
não é isso? Só que antes de fazer a conta da linha 2, eu preciso saber qual é o multiplicador da linha 2. Depois, antes de eu fazer a conta da linha 3, eu preciso saber quem é o multiplicador da linha 3. Não é isso que a gente faz? Então eu vou precisar descobrir quem é o multiplicador 2, 1, que eu tenho que descobrir, e quem é o multiplicador 3, 1. Certo? Igual a gente faz lá, a gente não descobre quem é o M21 e quem é o M31 quando a gente faz na mão. Quem é o M21 quando a gente faz na mão? Lá. Para esse sistema aqui, ó. Alguém? Um terço. Por que um terço? Porque, ó, é esse cara dividido por esse cara, né? Então, ele é um terço. Como eu estou resolvendo exatamente para esse sistema, eu sei que seria um terço. E se fosse o multiplicador 3, ele seria 4 terços, certo? Então, 4 terços. Eu estou botando ponto e vírgula, é hábito de ser, né? Então, ele é 1 terço e 4 terços. Só que isso só serve para esse sistema. Se eu quiser que isso sirva para um pouquinho mais, eu tenho que saber quem. O que eu tenho que falar aqui? Ó? Tem que ser esse cara, é o cara dessa posição. Quem é essa posição aqui? Ele é o A. De qual linha? Então, ó, é o A da linha. Quando a gente estava contando na mão, a gente contava linha 1, 2, 3, né? Então seria o A da linha 1. Da linha 2, desculpa, né? 1, 2, 3. Então seria linha 2, coluna 1, certo? Só que em Python, da mesma forma que em C, a contagem dos vetores e das matrizes começa do zero. Então, isso daqui é 0, 1, né? Então é linha 1, coluna 0. Então, ó, linha 1, coluna 0. Dividido por esse cara, que é o A, que no papel a gente ia falar que era o A11, mas aqui em Python ele vai ser o A00. Entendido? E para calcular esse daqui, ó, o M31, eu iria colocar, ó, é o A linha 012, A2 coluna 0, dividido por A00. Entendido? Ó, descobri quem é o M21 e quem é o M31. Certo? Então vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Porque a gente consegue calcular isso aqui, ó. Ó, cola M21, M31. Colei. E eu vejo, ó, M21, quanto que deu? Isso é um terço, não é? Ó, 1 dividido por 3. E o M31? 1,333, porque ele é o quê? 4 terços. É exatamente isso. Deu certinho, não deu? E agora, para que a gente precisava disso? Para fazer as operações das linhas, não era? Quais eram as operações das linhas que nós íamos fazer? Nós íamos operar a linha 2 e a linha 3, certo? Então a gente ia fazer aqui, eu vou colocar do jeito que eu faço no papel, né? Então, ó, linha 2 recebe linha 2 menos M21 vezes a linha 1.
certo? E também faríamos linha 3 recebe a linha 3 menos M31 vezes a linha 1. Não era isso que nós iríamos fazer? Agora a gente só tem que falar para o computador fazer isso para a gente. Como que eu vou falar para ele? Para ele fazer? Vamos fazer, lógico, um de cada vez, né? Então, fazendo primeiro esse daqui, ó. Então, a linha 2 recebe a linha 2 menos M21 vezes a linha 1. Aqui, quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma operação sobre a linha toda a linha de uma vez. Aí eu tenho que ver, o computador consegue fazer isso? Porque eu estou mandando ele fazer uma operação com esses 3 caras ao mesmo tempo. Né? Com esses 3 caras ao mesmo tempo. Com esses 3 caras ao mesmo tempo. O computador consegue fazer isso? Antes, deixa isso em aberto. Vamos voltar aqui para o tutorial. Aritmética com array. Ó, ele está falando aqui, ó, eu consigo somar um array com outro array. Então, vamos fazer esse teste aqui, ó. Vamos criar esse array aqui. Opa, aqui, para o nosso carinha. Vamos criar esse array aqui, ó. Criei um array que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, ó. Esse array aqui. E se eu fizer, ó, array mais array, como é que ele fica? Olha lá, ele somou 1 com 1, 2 com 2, ó, 1 com 1 deu 2, 2 com 2 deu 4, 3 com 3 deu 6, 4 com 4 deu 8, 5 com 5 deu 10, 6 com 6 deu 12. Eu posso fazer, ó, por exemplo, array mais 1. Olha lá, deu 1 mais 1 deu 2, deu 3, ele somou 1 em cada um. Se eu fizer, ó, que nem a gente fez aqui, ó, se eu fizer, ó, linha menos um outro vezes, então vamos multiplicar aqui, ó, vamos fazer, ó, um array vezes 3. Olha lá, ele colocou, ó, 1 vezes 3 deu 3, 2 vezes 3 deu 6, 4 vezes 3 vezes 3 deu 9, então ele multiplicou cada um isoladamente. Então, o NumPy consegue fazer isso. Se a gente fosse fazer isso em C, não dava, a gente ia ter que fazer elemento por elemento, fazer a continha. O NumPy já facilita isso, porque ele é desenhado para esse tipo de operação, tá? Então, se eu quiser fazer a linha 2 toda menos o multiplicador vezes a linha 1 toda, eu consigo, porque ó, multiplicador é um númerozinho, tipo 3, vezes a linha toda, que é como se eu estivesse multiplicando um array, ele vai multiplicar todo mundo. E fizer um menos o outro, é que nem eu fazer aqui, ó, esse mais esse. Então ele vai fazer cada um respectivo. Então essa conta eu consigo fazer no NumPy, sem ter que me atentar com a primeira coluna com a primeira coluna, a segunda coluna. Não, ele já faz pra gente. Entenderam essa vantagem? Sim? Então, beleza. Então, a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu vou ter que fazer, ó, linha 2, só que aí eu tenho que lembrar, né? A linha 2, aqui, as linhas começam a contar do zero. Então vai ser a linha 2, que é A1. Se eu não colocar, ele vai falar assim, é a linha toda, não é um elemento, é a linha toda. Então, a linha 1 vai ser, a linha 2, quer dizer, vai ser a própria linha 2. Opa. A linha 2 menos M21, vezes a linha 1. Entenderam que o que eu estou fazendo aqui é exatamente esse cara aqui? E o de baixo eu vou fazer, ó, vou até copiar porque aí fica mais fácil. Esse, ó, linha 3, então linha 3 é A2, vai ser a linha 3, que é A2, menos M31 vezes a linha 1. Beleza? Todo mundo entendeu que essa linha de comando faz exatamente isso que a gente estava pedindo para ele fazer?
Vamos ver o resultado disso? Ó. A1, A2. Então, ó, vamos ver como ficou o A. Ops. Deixa eu só abrir aqui. Olha lá. O A antes era isso daqui, ó. 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, menos 2. Agora ele está assim, ó. 3, 2, 4, 0, 1 terço, 2 terços, né? 0, 1 terço, e isso daqui é menos 14 terços, talvez? Não, menos 22 terços. Menos 22 terços. O que ele fez aqui? Ele fez as contas da primeira etapa. Não é exatamente isso que acontece quando a gente termina a primeira etapa? A gente zera todos os números abaixo do pivô da primeira coluna? Então foi exatamente isso que foi feito. Então, quando chegou aqui, a gente terminou a primeira etapa. O que nós faríamos agora? Segunda etapa. Para fazer a segunda etapa, a gente precisa de quem? Do M32. Que é quem? O M32, agora a gente tem a nossa continha está diferente, né? Então, M32 vai ser o elemento da linha 3, então o A32 dividido pelo A22. Então é esse por esse. Então é A32. Então, A32, que aqui fica 2, 1, dividido pelo A22, que é isso daqui, ó. O A32 está calculado aqui. E agora a gente precisa fazer que conta? A gente precisa fazer a conta da linha 3 recebe linha 3 menos M32 vezes a linha 2. Que é uma continha que a gente vai fazer parecida com essa daqui, ó. Então vai ser a linha 3, vou até copiar dessa daqui que já facilita. Ó, a linha 3, que é o A2, recebe a linha 3, que é o A2, menos M32 vezes a linha 2. Pronto. Então, ó, vamos fazer essa continha aqui para ver. O M32 está aqui. E o A2. Aí agora como que vai ficar a nossa matriz? Bum. Olha lá. 3, 0, 0. 2. Aí esse daqui é 0,333, né? E isso daqui é 0. Lembra que a gente estudou na nossa primeira unidade, que é a estimativa de erro? Então, esse cara aqui, ó, é 5 vezes 10 a menos 17. Isso daqui é 17 zeros e um 5 lá no final. Isso daqui é 0 mais ou menos o erro. Tá? Então, isso daqui já é o erro. Tá? Então, que ele deu 0 como resultado dessa conta aqui. Aí, ó, deu menos 8, 0,6666, 4, 2, 3. Tá? Então, esse é o nossa matriz depois de organizada. Aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar o valor de x. Certo? A gente já escalonou os nossos carinhas, então a gente pode fazer assim, ó. A gente vai fazer a nossa substituição sucessiva. Tá? Para isso, eu vou criar um x só para ser o meu resultado, tá? E vou colocar como 000 de início para eu garantir que está todo mundo zerado. Tá? E o que eu vou fazer?
Ó, quem é o meu... Ah, eu esqueci de fazer uma coisa na nossa conta, aqui. Quando a gente faz a linha 2, linha 3, a gente tem que multiplicar também o B, né? Também tem que fazer os termos independentes, é a linha toda, né? Então, eu faço para o A e tenho que fazer para o B também. Então, aqui, ó, faço o B, tem que fazer para o B também. Então, do jeito que eu estava fazendo aqui, eu estava meio que fazendo como se fosse só a fatoração LU, né? Estava só fatorando o meu sistema. B. E aqui também eu faço B. 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 Ótimo. Então agora deixa eu fazer assim, ó. Vamos executar esse cara de novo, né? Tá. Faz todo mundo aqui, ó. Pum. Então, todo mundo executado. Então nós vamos ter, ó, A, aquela mesma conta que nós tínhamos, e B, como que ficou? Tá? O B não é mais, quanto que era originalmente? 1, 2, 3. Tá? Ele já deu esse valor aqui. Aí agora, como que a gente vai fazer para fazer a substituição sucessiva? A gente começa de baixo para cima, não é? Então, o nosso valor de B, não, o nosso x3 vai ser esse valor dividido por esse valor, porque isso daqui vai passar dividindo, certo? Então, isso vai dar, ó, o x2 vai ser o B2 dividido pelo A22, né? Então, vai ser, opa, aqui, ó, x2 vai ser esse daqui. Então, quanto que deu o meu x2 aqui? Ó? Ah, digitei errado. Ah lá, ele deu isso daqui, que é o meu erro, é o 0, né? Aí, como que a gente vai fazer agora para os demais? O valor do x2 já está ali. Então, como que eu vou fazer para calcular o x1? O x1 é isto dividido por esse cara aqui. Esse cara é vezes o x2. Então, é esse vezes o x2 dividido por esse cara, né? Então, vai ser assim, ó. O x1, ele vai ser... Cadê? Ah lá. O x1, ele é o B1, né? Que é esse cara, menos esse daqui vezes o x2, então menos o A12 vezes o x2, dividido pelo A11, que é esse daqui. E o terceiro vai ser este B, o B1, né? O B0, menos esse cara, que é o 4, né? Que é o A02, 012, isso, A02, vezes o x2, menos o A01 vezes o x1, dividido por esse daqui, que é o A00, certo? Então vai dar isso daqui. Substituição sucessiva. Tá? Então, se eu fizer esse carinha aqui, essas duas contas...
Cadê? Volta. Faz a continha. Faltou alguma coisa ali. B não está definido? Como assim B não está definido? Ah, tá. Não. Como? Tá, deixa eu tentar rodar tudo de uma vez para ver se ele vai reclamar ou não. Por que o B não está definido, minha gente? O B está definido sim. Ah, ele perdeu a definição do import aqui, eu acho. Tá, deixa eu ver. Não. Tá, deixa eu tentar reiniciar esse cara aqui. Ele deve ter se desconectado ou alguma coisa aqui. Tá, se eu executar aqui, ele vai... Ah, tá, parece que ele foi agora. Tá. Se eu pedir X... Ah, tá, ele me deu a resposta. Tá, agora ele foi. Ele deve ter perdido, se desconectado ou alguma coisa. Eu mandei ele executar, né, esse arquivo todo. Aí ele mostrou para mim o resultado. Ela deu -3, 5 e isso daqui, que é o zero. É o zero mais o erro. Né? Então deu -3, 5, 0. Vocês podem, para conferir, resolver isso daqui na mão, para ver se funciona. Beleza? Aí agora a gente tem que ver uma questão. Isso daqui é um esboço bem cruzinho do que eu quero que vocês façam no trabalho de vocês. Porque o que eu quero que vocês façam é mais ou menos isso, só que eu quero que vocês criem uma função que vai receber A e B. Tá? E ao receber A e B, vocês vão fazer as contas. Tá? Deixa eu colocar aqui para ele parar de reclamar na minha cabeça. Essa é a parte, uma das coisas que eu não gosto no Python. Essa necessidade de, essa obrigatoriedade de indentação para ele entender o que está sendo feito. Tá. Beleza. Então, definir isso daqui. Só que, do jeito que isso está feito, esse código só resolve sistemas 3x3. E eu quero que vocês façam isso para qualquer tamanho de sistema. Tá? Então, a pessoa vai passar para vocês as duas matrizes. Vocês vão ter que verificar qual é o tamanho dessas matrizes, né? A matriz e o vetor. Vocês vão ter que verificar o tamanho da matriz e o tamanho do vetor e fazer as contas que forem necessárias para resolver o sistema. Então, a primeira coisa que vocês têm que ser capazes de fazer é identificar o tamanho da matriz e do vetor. Então, aqui, ó, eu consigo ver a matriz A daqui? Consigo. Então, eu posso tentar fazer assim, ó. Se eu falar A.shape, ele vai falar, ó, a matriz A é 3x3. Se eu fizer B.shape, ele vai falar, ó, o vetor B é 3x1. Então, o que vocês podem fazer é algo assim, ó. Quando receberem aqui, vocês coloquem
algo desse tipo. Aqui tá errado? Ah, tá. Tá faltando o negócio aqui. Tá. Vai. Isso. Fazer assim, que aí você pode fazer desse jeito, ó. Coloca este cara e este cara. Que aí vocês vão ter, ó, NA e MA. Vocês vão saber, a minha matriz A é N por M. Então ela tem tantas linhas, 3 colunas. E com esses valores aqui, vocês vão ajustar que, eu vou precisar de 2 etapas, que nem esse. Nesse caso eu precisei de 2 etapas, porque minha matriz era 3 por 3. Se a minha matriz fosse 2 por 2, eu ia precisar de 1 etapa. Se ela fosse 4 por 4, eu ia precisar de 3 etapas, e assim por diante. Então vocês vão usar esse N de A, M de A, N de B e M de B para decidir quantas etapas eu vou fazer, em cada etapa quantos M's eu vou ter, em cada etapa quantas linhas eu vou operar, baseado nesses valores. E é isso que eu quero que vocês façam no código. Aí vocês vão ter um for aqui, né? Aqui eu fiz tudo direto, tudo na mão, fixo. Vocês vão ter que fazer um for para fazer essas coisinhas aqui, um for para fazer essas outras coisinhas aqui, ou o mesmo for. Aí vocês que vão organizar. E é isso que eu espero que vocês façam no trabalho de vocês. Restou alguma dúvida por enquanto? Tá, então sim. Eu entendo que pode ser que assim, agora parece tranquilo, na hora de fazer pode aparecer uma dúvida. Sim, entendo. E por isso que vocês vão ter até... Quando que é a data? Só confirmando, 6 de agosto, exatamente. Vocês vão ter até 6 de agosto, que dá umas 3 semanas, quase 3 semanas, né, para fazer isso daí. E o trabalho em grupo, né? Então vocês vão ter o tempo para tentar fazer, sei lá, ter erro, ter dúvida, tirar dúvida comigo. Aí volta, conversa. Diga. Até agora eu acho que não. Se eu não me recordo, é isso. Eu acho que está todo mundo matriculado, mas é todo mundo que está lá no Google Sala de Aula. Quem tiver lá é que está participando, então a gente se baseia por lá. Hum. Tá, não, mas aqui tá todo mundo, sim, que eu me recorde, tudo matriculado, mas para fins da criação do, dos grupos, quem tiver lá vai participar do grupo, então, para o que interessa, né, quem tiver lá no Google Sala de Aula tá no jogo para fazer parte do grupo de vocês. Dá, sim. Dá para fazer também, mas isso daí é uma preocupaçãozinha, é detalhe. Não, sim, a forma de fazer é diferente, mas daí vocês, né, é a parte que eu espero que vocês, né, pesquisem, olhem, tipo, ficou feio aqui na tela. Vai lá, procura um pouquinho, porque isso daí é um comando. É o tipo de coisa, para quem já está ambientado com, sei lá, 2, 3 linguagens de programação, a gente sabe que as linguagens de programação não são absurdamente diferentes, malucas, comparadas uma com a outra. Tipo, eu quero imprimir isso na tela. Beleza, vai ter um comando que faz isso. Qual é o comando? Vocês, né, como alunos de computação, têm que ter a capacidade já de ter essa desenvoltura de, eu vou procurar qual é o comando que faz isso.
internet tá aí, Google tá aí, um monte de tutorial, né? Tá aí para isso. Ah, mas eu precisava mudar isso. Ah, na outra linguagem dava para eu fazer. Será que nessa dá? Pesquisa, procura. Isso daí é o que eu espero que vocês já tenham maturidade para fazer, pelo fato de vocês já estarem do meio para o final do curso, não é? Não é o tipo de coisa que eu exigiria de um calouro, tá? Mas vocês não são mais calouros, então já tem que. Lógico que vocês podem perguntar para mim, se eu souber de cabeça, eu vou falar. Mas eu não sei de cabeça. O que eu faria para descobrir? Ia no Google, ia pesquisar, ia descobrir e usar. Sim, mas a mesma estratégia que eu espero que vocês usam. Porque é mais importante do que decorar qual é o comando, qual é o parâmetro do comando, quantos parâmetros ele tem, o tipo do parâmetro desse comando, é você aprender como encontrar essa informação quando você precisar dela. É isso que o profissional de computação precisa. Lógico que as coisas que você usa com muita frequência, você vai decorar, né? E você já vai saber de cabeça. Mas, por exemplo, eu não programo no dia a dia em Python, então eu não decoro essas coisas. Por isso que eu tinha minha colinha aqui, porque eu procurei, pesquisei, achei, fiz funcionar e montei minha colinha. Se eu passar a programar em Python todo dia, eu vou acabar decorando essas coisas que nem aconteceu comigo em C. Hoje em dia, a maioria dos comandos eu não preciso consultar para saber que ele é. Já está na memória, porque eu programo diariamente em C. Então, para mim, já ficou natural. Tem um colega de vocês na turma que, sim, eu percebi que já é mais familiarizado com Python. Então, provavelmente ele vai lembrar das coisas bem mais fácil em Python do que eu, porque eu não tenho fluência em Python. Ele tem a minha fluência em C. Então, eu vou lembrar. Tá? É que nem um idioma mesmo. Quando a gente vai falar em inglês, a gente às vezes não esquece qual é a palavra e demora um pouquinho, tem que consultar, se enrola. É falta de fluência. É a mesma coisa com Python, com C, é uma linguagem como outra qualquer. Mas, sim, vocês vão ter o tempo para pesquisar essas coisas. Né? Tá? Então, é isso que eu espero para que vocês façam, tá? Um comandinho, um programinha em Python, né? Que vai receber a matriz A e o vetor B e vai descobrir o tamanho dele, né, o tamanho desse sistema, e resolver esse sistema adequadamente e mostrar a resposta. Tá? É isso que eu quero para vocês. E de preferência imprimir na tela. Né? Tá? Que foi uma coisa que eu acho que eu até nem coloquei aqui. Né? Mas vocês podiam fazer um print do X também para mostrar o resultado. Que aí o resultado aparecia na tela. Aí vocês, na hora que vocês forem fazer o fazer o trabalho, aí vocês veem como é que isso vai funcionar. Beleza? Então, ó, eu acho que se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é isso que nós temos para resolver. Certo? Mais alguma dúvida ou não? Não? Ai, cadê a tela de vocês? Aqui. Mais alguma dúvida? Não? Então é isso por hoje, pessoal. Então, bom dia e lembrem-se de fazer os exercícios, né? Porque a entrega deles é até segunda-feira e eles serão úteis para vocês, né, consolidarem o entendimento do método que vocês vão utilizar no trabalho também. Beleza? Até a próxima.
Bom dia. Bom dia, bom dia.